Olá, pessoal. Estamos começando mais um Giro da Semana. Para quem não se lembra de mim, eu sou o Gabriel, um dos colaboradores do Econature, sou biólogo, e hoje a gente está fazendo aí nossa quinta edição do Giro da Semana e contando com a presença também, além minha, do Antônio. Então, hoje a gente vai discutir aí algumas notícias nessa edição especial e vamos falar também de um artigo. É isso, né, Antônio? E aí, pessoal, tudo certo? Isso mesmo, Gabriel. Dessa vez a gente vai falar não só de notícias, mas a gente também vai falar um pouquinho de ciência. Vai discutir um artigo científico bacana que a gente achou aí. Vai explicar um pouco da ciência e um pouco dos resultados do artigo, que vai ser bem legal. Bora começar? Só antes de começar, Antônio, passar uns recadinhos aqui para o pessoal. Para quem não viu ainda, na semana que vem a gente vai ter uma live aí muito legal que vai ser com o Nuno Cruz. Nuno Cruz faz parte da Associação Nação Verde, que é lá de Angola, e ele vai bater um papo com a gente sobre resíduos sólidos, ou seja, o famoso lixo. A gente vai conversar um pouquinho sobre a gestão de lixo lá em Angola e comparar um pouco como que acontece entre o Brasil e Angola a gestão de resíduos. Então vai ser na próxima quarta-feira, às 19 horas, no nosso canal do YouTube. Você pode conferir lá. É só entrar nas nossas redes sociais que vai ter o link, entrar no nosso canal do YouTube que já está disponível lá também. Além disso, eu queria lembrar vocês também que a gente está com a nossa campanha do Padrim aí, o nosso financiamento coletivo para manter o nosso projeto do Econature, e assim como crescer e expandir ele. A gente quer atingir mais pessoas, quer que mais pessoas tenham acesso às informações que a gente compartilha aqui com vocês. Então, para quem quiser conferir a nossa campanha do Padrim, basta acessar o link que está aqui na descrição do podcast, seja no YouTube ou seja nas plataformas de streaming. Então agora bora começar mesmo, parar de jabá e enrolação e vamos lá conversar finalmente. Bem, pessoal, a primeira notícia que a gente vai falar hoje, ela foi publicada no site do G1 e ela se chama Bicho Preguiça passa por cirurgias e faz tratamento após receber descarga elétrica no litoral de São Paulo. Bem, essa notícia traz a informação de uma preguiça de 3 dedos que foi encontrada na Praia do Pulso, em Ubatuba. Ela foi resgatada pelo Instituto Argonauta e depois encaminhada para o projeto Selva Viva em Taubaté. Para quem não conhece aí, Ubatuba fica no litoral norte de São Paulo e Taubaté fica na região do Vale do Paraíba, aqui perto da onde a gente está, aqui em São José dos Campos. O que aconteceu com esse bicho preguiça, né? Ele levou uma descarga elétrica que entrou pela mão dela, passou pelo corpo e saiu em outra mão. Ela teve parte do corpo rasgado, com os órgãos vitais delas expelido. Acabou que ela passou aí por cirurgias, tratamentos, e ela teve a mão amputada. Infelizmente aí ela não conseguiu recuperar. E ela passa agora por um processo de recuperação, realizando sessões de ozonioterapia, laser terapia, moxaterapia, que é uma terapia da medicina tradicional chinesa, e ultrassom a cada 3 dias. É isso, né, Antônio? Exatamente, Gabriel. Essa preguicinha, que é fêmea, né? Foi chamada de Vitória porque ela passou por 2 cirurgias também. A primeira cirurgia que causou a amputação do dedo. O dedinho dela parece que derreteu, pelo que eu li lá na notícia. Dá um dó, né? Derreteu o dedinho e tiveram que amputar a mãozinha dela, a patinha dela. Passou por uma segunda cirurgia depois para corrigir alguns problemas no estômago, porque ela não estava conseguindo se alimentar direito. E aí tá sobrevivendo. Agora o nome da bichinha virou Vitória, porque parece que ela venceu bastante, né? Tem vencido cada dia mais. E para começar, né, conversar sobre essa notícia, acho que a primeira coisa que a gente tem que conversar é a questão da invasão do ser humano, né, a diversos hábitos diferentes e até invasões consideradas um pouco menos impactantes, digamos assim, como, por exemplo, passar um poste de luz de uma floresta para conectar, né, energia vindo de um lugar a outro. Assim, é um impacto que para a floresta em si nem é tão grande, porque é só um poste, é como se fosse só um tronco adicionado ali no meio, dependendo de como for feito. Mas pode ter um impacto para a fauna, por exemplo, muito grande, né? Nesse caso, a gente teve essa preguiça. Agora, eu não sei se ela tá, se essa espécie de preguiça de 3 dedos, ela tá na lista de espécies ameaçadas. Não sei, o Gabriel, que é mais trabalhador dos mamíferos aí, talvez possa trazer isso pra gente, eu não tenho certeza. Mas se fosse uma espécie ameaçada, é perigoso, né?
parar para pensar, um indivíduo só pode ser um risco muito grande. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente podia começar a falar e se refletir um pouco, né? Como que a gente tem que planejar as coisas? Um simples poste, como a gente acabou de ver, né? Pode causar um impacto desse tamanho em um animal. Então, planejar cada ação humana também, mesmo essas que aparentemente vão gerar um pouco menos de impacto na natureza. Então, falando disso, Antônio, a gente pode até retomar aqui a questão que eu falei lá na série Mamíferos, que está no nosso canal do YouTube, que o processo de degradação do meio ambiente, seja fragmentação ou mudança das características do ambiente, acaba causando muitos danos, né? Principalmente para a fauna, e fazendo que ela venha se aproximar dos ambientes urbanos, com a intenção de conseguir recursos. Esses recursos que quando a gente fala é alimento, um lugar de refúgio e por aí vai. E entra essa questão que você falou, que a gente tem que ter todo o cuidado de um planejamento para que não cause diferentes danos a esses animais. Principalmente nesse planejamento entra também o processo de licenciamento ambiental, que é muito importante, que a gente também já falou sobre isso numa edição do Bate-Papo Econatura com o pessoal da Equilíbrio, onde o processo de licenciamento deve considerar essa relação de como conciliar, né, a presença dos animais com a presença dos humanos para evitar casos como esse, né, que são muito corriqueiros, né? Infelizmente são corriqueiros, a gente sabe que tem vários acidentes aí sendo causados pela essa omissão de planejamento. Quanto à questão da preguiça, ela é uma espécie vulnerável, sim. Então, o que deixa a gente ainda mais preocupado com isso, né, Antônio? Com certeza, espécies vulneráveis sempre dá um pouquinho mais de preocupação, né? Porque espécies vulneráveis tem algumas categorias, entre umas das categorias é a quantidade de indivíduos da espécie que estão registrados vivos na natureza e tudo mais. Então, essa questão da preguiça ser vulnerável traz um pouco mais de temor. É lógico, aí também vai talvez de aproveitar esse momento que essa preguiça faz sucesso também, né? Tá aí nas notícias e pode chamar atenção e a gente talvez levantar a bola para um programa de conservação e tudo mais. Talvez seja um momento também que pode ser aproveitado pelos institutos, organizações e pela sociedade civil por uma pressão nesse sentido. Porque realmente, isso que o Gabriel falou da fragmentação, isso vai muito de encontro a diversas outras coisas, né? A gente conversou também no outro podcast do Giro, falando da Marianeira, da entrevista da Marianeira lá para o El País, que ela fala também que a fragmentação proporciona um maior contato com espécies selvagens e pode trazer uma doença. Então, a gente tem que pensar muito nisso. A gente vai estar protegendo as espécies por manter uma certa distância delas, né? E nos protegendo também. A gente vai estar fazendo todo esse trabalho ao mesmo tempo. Então, bastante cuidado mesmo com o planejamento, e igual o Gabriel falou, não é um crime por de fato atuar em ação de fazer mal para os animais, mas é um crime por omissão, né? A nossa Constituição, ela diz claramente que é dever do poder público e da sociedade civil proteger o meio ambiente para que ele seja ecologicamente equilibrado, tanto para a gente quanto para as futuras gerações. Então, omissão, nesse caso, também vai contra a nossa Constituição e é crime. Então, a gente precisa, sim, começar a planejar e pressionar, né? Quem tem que planejar, não só o governo, os estados, os municípios, mas também as empresas que são donas de algumas áreas com certas matas, com RPPNs, com APAs, com APPs, pressionar todo mundo para que a gente tenha esse esforço para salvar essas espécies vulneráveis. E adicionando aí, Antônio, você tocou num ponto que é muito relevante, que é a questão dos projetos de conservação também. Como aí a gente falou do Instituto Argonautas, que fez o resgate, e depois do Selva Viva, né, que é lá de Taubaté. Essas organizações, elas são fundamentais também para suprir a demanda que certos órgãos, como o Centro de Triagem de Animais Silvestres, que é o CETAS, órgãos oficiais do poder público, não conseguem comportar, né? Então, essas instituições, elas fornecem, além desse respaldo, esse maior capacitação, mais gente trabalhando, eles oferecem também profissionais totalmente qualificados para isso, como os médicos veterinários que atenderam o caso dessa preguiça.
Então é fundamental a gente considerar também a importância desses projetos quando a gente vê casos desse tipo ou de outros, né? Que muitas vezes a gente depende de projetos desse ainda para conservar a nossa fauna, não só a nossa fauna, né, mas a flora também e tantos outros recursos naturais que são importantes. E nesse caso ainda tem mais um agravante, né? Se a gente for ver, essa preguiça, ela teve a pata amputada, né? Então ela não vai conseguir voltar para a natureza. O projeto já se prontificou, o Sempre Selva Viva, se prontificou a manter ela até o resto da vida e cuidar dessa preguiça. Então, mais um motivo para a gente apoiar, né, essas organizações, incentivar e também buscar que elas tenham autonomia para trabalhar, porque uma organização dessa precisa ter essa autonomia para conseguir ajudar mesmo, né, da maneira correta. E como eu disse, né, vai passar o resto da vida lá. Então a gente precisa que essas organizações se mantenham também a longo prazo. Não é uma ajuda pontual e depois um descaso completo nos anos seguintes com essas organizações, porque sem elas também, igual o Gabriel falou, um nicho completo, né, que não é suprido, porque não tem como suprir mesmo, não tem de verba, não tem várias questões, né, que acabam dificultando, não é suprido e acaba sendo suprido por essas organizações. Então, se a gente eliminar elas, não apoiar também, a gente vai perder completamente esse elo, né, de proteção ambiental que existe entre essas organizações e a sociedade e o meio ambiente. Para a gente fechar só a nossa discussão sobre essa notícia, Antônio, eu queria levantar aqui a relevância no caso das práticas integrativas complementares, as famosas PICs, né? Que é citado aí nessa notícia, como o caso aí da ozonioterapia, laser terapia e a moxiterapia. Essas práticas, elas são utilizadas tanto em humanos quanto animais, mas ultimamente vem sendo utilizadas muito em animais, principalmente, a gente vê um crescimento, mas a gente tem que fazer uma ressalva, principalmente quando fala da medicina tradicional chinesa, que existe muito um debate ainda quanto à efetividade científica dessas práticas. Muita gente coloca em xeque ainda se elas são efetivas ou não, se tem um efeito placebo ou não. A gente não vai entrar nesse mérito aqui agora, a gente só quer levantar para a pessoa que está nos ouvindo ir lá pesquisar, ter essa noção de que existe esse porém também, e procurar também se informar. Então, até existe um debate quando a gente fala de humanos quanto ao uso dessas práticas integrativas complementares no Sistema Único de Saúde, o SUS. Muitas pessoas são contra isso devido à falta de comprovação científica, porém a gente não pode negar que, seja em animais ou humanos, elas vêm tendo uma relevância aí importante, como a gente vê no caso dessa preguiça aí, que vem sendo tratado com essas práticas. E além disso, um ponto relevante é que vem crescendo, é uma alternativa muito favorável aí, principalmente para os animais, como a gente está vendo. Em relação a isso, eu particularmente sou adepto de um jeito de pensar, mal não faz. E como é complementar, não é algo que vai ser o direcionador de um tratamento, a gente não vai ocorrer um tratamento completamente baseado nisso, mas é complementar. E se mal não faz, eu não vejo por que não tentar com algumas pessoas, com alguns animais, porque se tiver uma resposta positiva, mesmo que seja uma resposta de pessoa para pessoa muito individual, se em alguma pessoa tiver uma resposta positiva, vai ajudar. Se não tiver uma resposta positiva, você para. É simples, porque igual é uma prática integrativa complementar, ela não é o carro-chefe do tratamento. Então, esse para mim é um grande ponto. Eu sou bem a favor, especialmente agora essas práticas que o Gabriel citou, né, a ozonioterapia, a laser terapia e a moxaterapia, eu sou a favor de usar nessa preguiça. Eu sou bem a favor. A laser terapia eu já fiz por problemas no joelho. É muito comum fisioterapeutas fazerem laser terapia, né, para regeneração celular. Já fiz. O que eu posso dizer é que pior meu joelho não ficou. E foi complementar. É lógico que eu não fazia só laser, eu fazia várias coisas na fisioterapia, né? Alongamentos e tudo mais. Então, por ser complementar, eu particularmente acho que essa discussão ela acaba por ser muito mais ideológica, digamos assim, para ser contra alguma coisa ou a favor de alguma coisa, de uma maneira muito ferrenha, que não vale a pena. Pelo menos é o meu jeito de enxergar isso. E acho que
sendo feito na preguiça. E se der certo, vai ser muito bom. A moxoterapia, pelo que dizem, né? Nunca fiz moxoterapia, mas dizem que melhora a circulação do sangue, facilita a eliminação de patógenos. Tudo isso, obviamente, vai ser positivo, se der certo, né? Para uma melhor recuperação de um animal ferido naquele estado. O laser terapia, regeneração celular para cicatrizar. A ozonioterapia, aparentemente, ela aumenta a oxigenação. Igual o Gabriel falou, nada disso aqui tem muita comprovação científica, mas tem essa discussão, se está comprovado, se não está comprovado. Tem gente que acha que está, a gente acha que não. Mas a ozonioterapia tem essa ideia de que ela vai aumentar a oxigenação. Então, se aumentar a oxigenação, vai facilitar também a recuperação dos tecidos do animal ferido. Eu, particularmente, acho bacana que eles estão fazendo isso para complementar o tratamento do bichinho e espero que dê certo. É isso, que eu concordo com o Antônio, eu acho que é uma prática complementar, então tem que ter todo esse bom senso de não achar que isso vai ser um tratamento principal desse animal ou seja em um humano também. É uma prática complementar e cabe ao bom senso aí de cada um saber se isso é efetivo também ou não. E o que pode ser efetivo para mim, para o Antônio ou para qualquer outra pessoa pode não ser efetivo para outra, mas isso não quer dizer que desvalide ou não um tipo de tratamento. Mas então bora para a próxima, Antônio? Vamos falar da próxima notícia? Bom, pessoal, a nossa próxima notícia, ela vem falar um pouco sobre poluição, sobre meio ambiente e saúde pública, né, relacionado principalmente à poluição, algo que já foi abordado no giro da semana anterior também, na entrevista da Maria Neira para o El País. E a notícia, ela é uma notícia que saiu no portal Sapo Lifestyle, é um portal de notícias lá de Portugal, e a manchete da notícia é: poluição é responsável por 1 em cada 5 mortes no mundo. E basicamente é um levantamento que vem sendo feito, aonde associa-se um certo número de mortes, né, que são mortes prematuras de adultos, que não são mortes consideradas mortes naturais, à poluição. Muito por conta dos problemas relacionados à poluição que essas pessoas apresentaram nas suas mortes, no caso. Problemas cardiorrespiratórios, cardiovasculares de maneira geral. Então, são problemas principalmente voltados à intoxicação do sangue das pessoas. Basicamente é isso que a notícia vem falar. Ela tem bastante coisa interessante para a gente discutir, porque ela traz algumas cidades, alguns países principais, né, que são mais afetados pela poluição, e a gente tem alguns detalhes sobre esses países também para falar. Acho que sobre a notícia é mais isso. Tem alguma coisa a mais para complementar, Gabriel? Bem, Antônio, eu acho que é isso, né? O que a gente pode destacar aqui, só falando um pouquinho de números, né? A gente tem aí um número de 8 milhões de mortes prematuras só em 2018. A gente tem aí que o grande destaque para a China e para a Índia com essas mortes, né? Quase metade desse número. Um outro destaque para outros países asiáticos, como Bangladesh, Indonésia, Japão e Estados Unidos, também aqui fora da Ásia, né? Claro. E a Ásia como um todo, né? A notícia também destaca que é responsável por quase 25% das mortes que são referidas a esses tipos de gases. Eu acho que é isso, né? Que mais destaque, outras coisas a gente vai detalhando agora, né, Antônio? O que você trouxe aí para detalhar um pouquinho mais sobre essa notícia? Começar falando sobre os países mais impactados, né? Acho que pode ser uma boa. Falar primeiro da China, né? A China, que a gente já sabe, país altamente poluído, atmosfericamente falando, e em outros tipos de poluição também, né? Mas poluição atmosférica, inclusive na Olimpíadas de Pequim, em 2008, acho que a maioria das pessoas que já tinha consciência naquela época, já entendia um pouco mais, vai conseguir lembrar que muitos atletas reclamavam de ter as Olimpíadas em Pequim porque o ar era muito difícil para respirar e isso atrapalhava a performance deles. Então a gente já mostra que a poluição ela é um impacto sanitário muito grande e o impacto que ele no momento mesmo, ele não é um impacto a longo prazo, acumulativo, e que lá na frente você vai ter um problema igual, por exemplo, a radiação solar. Você toma um dia de sol, não necessariamente você vai já desenvolver um câncer e tudo mais. Agora, a poluição, rapidamente, ela já começa a te impactar. Você sente muito rápido. E atletas profissionais, principalmente, né? Mas qualquer pessoa, talvez as pessoas que vivam nessas cidades achem que sintam menos, mas é porque elas só estão acostumadas a ter uma qualidade de vida pior, ao invés de saber o que é uma boa qualidade de vida. Outro
ponto bacana que eu também trouxe aqui sobre a China, bacana não, né? Um ponto ruim também sobre a China, né? Na pandemia, a maioria das cidades no mundo teve uma diminuição da poluição atmosférica. Por que isso? De maneira geral, a maior parte da poluição atmosférica no mundo ela é relacionada à mobilidade urbana, aos carros. Inclusive, isso é um dos motivos da Ásia ser um dos principais continentes, né, impactados pela poluição atmosférica. Então, durante a pandemia, no início da pandemia, com o lockdown, com as pessoas isoladas, a gente diminuiu muito a movimentação de carros, diminuiu muito a poluição. Porém, a China, logo após o primeiro lockdown, que acabou em maio na China, a partir de maio, de maio de 2020, a China começou a abrir de novo, a poluição subiu a números muito maiores do que antes da pandemia, por dois motivos específicos. A indústria, né, que estava parada, que não estava mais funcionando há um tempo, queria correr atrás do prejuízo. Isso aumentou a produção nas fábricas, aumentou a poluição gerada pelas fábricas e também aumentou a circulação de pessoas, porque eles precisavam produzir. Era essa a ideia. Isso acabou aumentando também os impactos da poluição na China, que foi a níveis maiores até do que antes da pandemia. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente fica muito preocupado com a retomada econômica, mas isso pode vir a um custo da saúde pública. Ou seja, trocar uma pandemia por outra, que na verdade já é, né? A poluição atmosférica já é uma pandemia, né? Mata 8 milhões de pessoas por ano. A Covid não matou isso ainda, então é uma pandemia, é considerada uma pandemia já. E a gente acaba piorando esse cenário, tudo em busca do desenvolvimento econômico. E também, na China já descobriram ou não? Na China já tem estudos indicando que a infertilidade em casais que vivem em regiões mais poluídas também é maior. 20% mais chance do casal ser infértil. E com relação ao resto da Ásia, especialmente a Índia, a gente pode falar bastante da questão da mobilidade urbana, que cresceu muito, como na maioria dos países emergentes, especialmente na Ásia, mas isso também foi algo que aconteceu no Brasil. No começo dos anos do século XX, lá em 1910, 1920, teve uma injeção da indústria automobilística de países como Estados Unidos, Alemanha, em países periféricos emergentes, principalmente na Ásia, por uma questão de produção mais barata. E isso fez com que muitos carros também circulassem por esses países. Porém, sem o planejamento para uma circulação melhor desses carros, aumentando o congestionamento, aumentando poluição, diferente do que ocorreu na maioria dos países desenvolvidos, né? Que se planejaram para absorver a nova frota de carros que estava surgindo e que estava aparecendo. Os países desenvolvidos não tiveram esse tempo de planejamento. Eles receberam muito investimento para essa indústria e, ao mesmo tempo que esse investimento apareceu, não deu tempo de planejar como que ia ficar o próprio país. E a gente tem esse grande impacto. Isso, inclusive, na Índia é uma discussão muito grande entre o direito da classe média de andar de carro e o direito do proletariado de trabalhar numa fábrica. Porque existe uma discussão se a poluição atmosférica ela é maior das fábricas ou dos carros. Alguma coisa para colocar aí, Gabriel? Bem, em cima do que o Antônio falou, eu acho bacana a gente frisar uma coisa aqui, que é quanto à percepção, quanto à poluição, né? Muitas vezes quando a gente fala de poluição do ar, não é uma coisa tão perceptível assim, quando a gente falar da poluição da água, poluição do solo, coisa do tipo. A gente tem um aspecto visual muito mais relevante quando fala da poluição da água, poluição do solo. E isso faz a gente ter uma maior atenção quanto a esses tipos de poluição. Já a poluição do ar a gente percebe mais em processos físicos, né? Como o Antônio falou aí do caso dos atletas, né? Isso é um reflexo da poluição do ar, que é quando a gente começa a perceber mais também. Tem o clássico o ambiente mais com uma dificuldade de respiração, um clima de sentir dores de cabeça ou outras coisas do tipo, que são reflexos claros da poluição. A gente tem outros sinais também, e aí vem de visuais, que são alguns fenômenos que ocorrem, como, por exemplo, o famoso aquele fim de tarde com o céu vermelho, muito lindo, que é lindo pra caramba, mas aquilo lá é um reflexo de um processo também de poluição. Existe um nome para esse fenômeno que ele é explicado por uma teoria chamada teoria do espalhamento de Mie. Eu não vou explicar ela aqui porque é uma questão complexa que envolve questões de física e relacionamento também com o processo de poluição,
Mas basicamente aquilo lá são partículas de poluentes que estão suspensas e entram em contato com feixes de iluminação, feixes de raio solar e acabam causando aquele efeito muito bonito, mas aquilo é típico de processos de poluição. Você que está ouvindo, talvez, se você mora em um grande centro urbano aí, por exemplo, São Paulo, em Campinas, São José dos Campos, provavelmente você já viu isso, é muito comum de acontecer. E a gente tem esse viés, né? Não perceber e só sentir depois as consequências de todo o processo de poluição. É isso, né, Antônio? Sim, é basicamente isso. Inclusive, esses dias eu tava assistindo o filme do Máscara, tava passando, acho que na Globo, esse final de semana, e aí uma das cenas, o Máscara tá com a Cameron Diaz na praça, no banquinho, e eles olham o céu todo verde. Olha que céu lindo. Aí ele fala, a poluição, ela é ruim, mas ela pelo menos deixa as coisas bonitas. Então a gente tem essa ideia mesmo, realmente, porque fica essas cores diferentes e cria esse impacto visual que as pessoas acabam gostando. Só que no fundo, isso é um indicativo ruim. É um indicativo que a gente precisa se preocupar com alguma coisa. E aí leva a outro ponto, né, que eu acho bem bacana para conversar, que acho que é Joel Schwartz, deixa eu só ver o nome aqui agora. Joel Schwartz, da escola, lá em Harvard, professor de Harvard, eu acho, ele cita que a gente tem que mudar um pouco o foco de como a gente trata os problemas ambientais, além das emissões e das emissões de gases, né, e das mudanças climáticas, para um viés dos impactos sanitários, um viés de saúde pública, o que a gente já falou na semana passada também no Giro da Marianeira. Essa notícia conecta bastante com aquilo lá, e a gente precisa realmente se preocupar com isso. Porque se a gente não está se preocupando com o meio ambiente porque ele não é tão importante para a gente, eu não nem vejo ele, eu vivo na cidade, então vamos pensar na gente. Se essa é uma maneira, talvez, da gente impactar as pessoas, para as pessoas começarem a prestar atenção, o que não é só uma maneira, né, é uma verdade, isso impacta a nossa saúde, é um problema de saúde público muito grande, a gente tem que usar essa chavinha, então, não, usar isso Pessoal. como um símbolo para vender a conservação, né? Usar isso como um símbolo para vender a conservação para as pessoas, porque as pessoas, muitos não querem comprar a conservação, né? Elas têm essa ideia, eu quero o meu conforto, que a modernidade me traz, e ela não quer comprar a conservação, mas se a gente falar da saúde pública, talvez a gente consiga convencer essa pessoa de que a conservação é importante. Era isso que eu queria dizer. Sim, a palavra era bandeira. Perfeito, a palavra era bandeira, exatamente, isso mesmo. Mas em cima do que o Antônio falou, eu acho que é importante mesmo ter essa questão da concepção da parte de doença, né? Doença, saúde, porque quando a gente fala de poluição é super relevante esse assunto, né? A gente não pode desvincular a poluição. E aí vem até uma questão que eu não vou entrar no mérito aqui de conceitos, né? Poluição e contaminação, que são conceitos diferentes no nosso caso aqui da nossa língua, e envolve essa questão de saúde também, mas é super importante isso. E aí eu aproveito esse gancho para a gente falar também desse aspecto no Brasil, né? Porque apesar da notícia falar, dar esse destaque aí para os países asiáticos e também falar dos Estados Unidos, a gente também tem muitos problemas relacionados à poluição do ar no Brasil. No caso aqui, eu não vou estar focando no mesmo tipo de poluente colocado nessa notícia, mas eu vou falar de poluentes no aspecto geral. A gente tem um caso clássico aí, que é em Volta Redonda é no Rio de Janeiro. Lá existe um grande problema quanto à Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Ela acaba emitindo partículas suspensas pelas chaminés, essas partículas suspensas acabam indo para casas de moradores que vivem no entorno ali da Companhia Siderúrgica Nacional. E essa poeira, né, que forma, ela acaba não só sujando a casa dessas pessoas, mas como causando também transtornos no aspecto da saúde. A gente tem aí que essas pessoas começaram a desenvolver problemas respiratórios e por aí vai. A gente tem relatos também, notícias mostrando isso, notícias de televisão, por aí vai, onde mostra, é até triste ver isso. Essas pessoas chegam na casa dessas pessoas, você vê a sujeira na roupa do varal dessas pessoas, e essas pessoas mostram o tanto de remédio que elas começaram a tomar graças à presença dessa companhia siderúrgica, né? E você vê o tanto de remédio, não é um pouco, não é tipo 5, 6 remédios. É uma caixa cheia de remédios que a pessoa tem que tomar para conseguir respirar.
Isso que é o mais triste. Outro caso que eu quero trazer aqui também, que é um clássico, que é no polo industrial do ABC, né? O industrial do ABC fica ali no meio da cidade praticamente, né? No meio daquela bagunça toda que é o ABC em São Paulo, né? E do lado dele, do mesma forma, tem residências. E nas residências acontece a mesma coisa. Poluição ali vai sendo emitida pelas chaminés, e essas pessoas começam a desenvolver problemas respiratórios, não só respiratórios. A gente tem também casos clássicos a gente fala respiratórios, mas tem casos de problemas cardíacos, problemas teratogênicos, que são a má formação de fetos, por exemplo. Esse tipo de poluente também causa isso. A gente tem N problemas que são causados por esse tipo de poluente. E eu lembro que no meu caso, eu fiz o meu mestrado no ABC, né? E lembro que lá a gente teve uma palestra com uma professora de uma universidade particular do ABC, que ela era médica e fazia o levantamento, um acompanhamento aí, já fazia uns mais de 5 anos, se eu não me engano, com pessoas que moram nas redondezas ali do polo industrial. E já era claro o impacto que vinha sendo causado sobre essas pessoas, então era algo bem triste de se ver. E a gente tem um problema também quanto aos estudos, né? A gente tem uma grande barreira aí que as empresas, as indústrias se negam a fornecer dados para se fazer estudos quanto a esse impacto dessa poluição, assim como também essas empresas não fomentam ter esses tipos de estudo. Então, muitas vezes a gente tem estudos realizados sobre o impacto dessa poluição, mas a coleta de dados não ocorre no ponto focal, né, no ponto onde está sendo emitido esses poluentes, mas ocorre ali nas redondezas, porque infelizmente elas sonegam ainda informação. Bom, só para complementar essa última parte que o Gabriel falou, além dessas maneiras, né, de poluição e contaminação que ocorrem, a gente também pode citar um caso que é comum no Brasil, que é a pulverização de agrotóxicos por aeronaves, né, que acaba contaminando água, solo, contaminando alimento das pessoas. Mas não só isso, muitas vezes essa pulverização ela também pode ocorrer próximo a alguma área, por exemplo, de escola, como já aconteceu no Brasil, em Rio Verde, no Goiás, e o agrotóxico cai diretamente na pele das pessoas, causando diversas reações. Então, são diversos impactos que a gente pode ter por coisas que são lançadas no ar, quando são feitas sem controle, quando a gente não tem um estudo de como fazer, ou até tem, mas não tem uma fiscalização para fazer, igual as indústrias que não são fiscalizadas e aí jogam a poluição da maneira como elas querem. O pessoal que joga agrotóxico faz a mesma coisa. Então, esse também é um outro ponto, que é melhorar essa abertura para os estudos, igual o Gabriel falou, e também para a fiscalização, né? Para que a gente tenha um controle maior de como está sendo feito todo esse processo, que gera muito impacto na vida das pessoas, não só no meio ambiente, né? Acho que é isso, né, Gabriel? Podemos passar para o próximo? Bora então falar do nosso artigo agora, para fechar nossa conversa. Bem, pessoal, para a gente fechar aqui, a gente pegou um artigo que ele foi publicado na Biological Conservation. Ele se chama iNaturalist Insights Illuminate COVID-19 Effects on Large Mammals in Urban Centers. Ele foi publicado pelo Varadi e colaboradores e saiu agora em janeiro de 2021. Qual que é o objetivo desse artigo, pessoal? O objetivo foi analisar o registro de 5 espécies de mamíferos carismáticos em áreas urbanas, considerando o período pré-pandemia e pandemia, na verdade, porque a gente ainda não está no pós-pandemia. Mas antes de falar mais em detalhes, o que são esses tais de mamíferos carismáticos ou animais carismáticos, né? A gente usa esse termo, e também tem um termo mais carinhoso, vamos dizer assim, que é a fofofauna, né? Que são os animais que chamam a atenção dos humanos devido a alguma característica. Muitas vezes essa característica é ser bonito, e essas características acabam gerando uma empatia, então é mais fácil de reconhecer o animal, é mais característico de um ambiente. Vamos citar um exemplo aqui no Brasil, o lobo-guará é um típico animal carismático aí que a gente tem no nosso país. Bem, como que foi a metodologia desse estudo, né? Esse estudo considerou
a região dos Estados Unidos e do Canadá, América do Norte. Ele considerou 5 espécies de mamíferos. Essas 5 espécies foram o urso negro, o lince pardo, o coiote. Coiote, para quem não lembra, é aquele lá do desenhinho do coiote. O alce e a onça parda. E da onde ele conseguiu esses registros, pessoal? Ele conseguiu, os registros foram obtidos através de uma plataforma chamada iNaturalist, que é uma plataforma colaborativa de registro e de observação de espécies. Essa plataforma ela é internacional e ela é semelhante a algumas plataformas que tem aqui no Brasil, como o Taxios e o Wikiaves. O que é a ideia dessas plataformas? É você, por exemplo, você está andando numa mata, você viu um gambá. Você tira a foto desse gambá, marca a localização que você tá com o seu celular e manda para esse site. E lá ele vai fazer um banco de informações colaborativos para outras pessoas saberem que foi registrado lá esse animal. E aí tem os curadores que vão observar a foto, ver se é a espécie mesmo que foi registrada e por aí vai. E quando que foi que ele analisou esses dados? Ele considerou 2 períodos de dados. Na verdade, os dados eles estão distribuídos entre os anos de 2010 e 2020, sendo que ele separou os dados em 2 períodos. 2010 a 2019, que ele considera como pré-Covid, e dados de março a julho de 2010, que ele considera como período de Covid-19. E por que ele restringiu a março a julho, sendo que a gente está ainda em pandemia? Ele restringiu a esse período pelo fato de foi o período que teve um lockdown, o período de maior efetividade do lockdown e menor mobilidade de humanos. Consequentemente, ele consegue observar melhor qual foi o efeito aí da pandemia sobre a presença desses animais. Bem, como que ele fez as comparações, né? Ele comparou números de registros antes e depois ao início da pandemia, sendo que ele analisou o impacto de alguns fatores sobre esse número de registros. Alguns fatores aí que ele analisou foram a distância dos registros em relação a estradas, o zona próximo às cidades, índice de vegetação, a renda familiar do local que ele estava analisando, a mobilidade até o trabalho e até a residência do observador. Ele usou modelagem para fazer a análise desses diferentes fatores, do resultado desses diferentes fatores sobre os registros. E assim como ele teve um cuidado também em selecionar esses registros do ponto que ele selecionou espécies que são mais carismáticas, assim que fossem esperados o maior número de registros, tanto antes quanto depois do período do Covid, para assim não ter um viés ou aparecer uma espécie a mais, por aí vai. Falando um pouquinho dos resultados, ele mostrou que o índice relacionado à vegetação e renda familiar foram os mais relevantes para indicar os registros. Para ursos e alces, por exemplo, os registros foram maiores em locais com baixa renda. Novas localidades surgiram principalmente durante o período de 2020. Para algumas espécies, as características como distância de estrada é mais importante, como o caso do urso, assim como a presença de luz noturna para a onça parda. E também ele notou que as observações de novas áreas possuem relação oposta com a luz noturna, com exceção aí da puma. Falando um pouco da discussão, ele observou que o aumento do número de locais novos de observação não são principalmente ambientes urbanizados, com exceção do puma. Cada espécie responde de uma forma, porém o conceito dos animais querendo vir para a cidade, ele mostra que é um pouco falso, porque não é tão pronunciado como saiu na mídia, pessoas falando assim. Ele coloca o período da pandemia como importante para aumentar o número de observadores, visto que as pessoas começaram a ter uma maior relação com o meio ambiente. Teve aquele processo de considerar, refazer a consideração sobre o que é importante na vida, e muitas pessoas consideraram o meio ambiente como fundamental, e isso aumentou o número de observadores. Ele viu que alguns avistamentos, eles correm em áreas menos urbanizadas, que é a relação ali que ele fala com o processo de renda familiar também, que onde você tem uma renda familiar menor, tem um maior índice de vegetação, consequentemente, os animais se aproximam mais.
A única exceção que cai aí é a onça, de novo, que ela foi observada em novos centros urbanos. Algumas espécies que foram registradas também em centros urbanos, elas seguem a tendência de comportamento delas, que é o próprio coiote. O coiote já era observado antes do período de pandemia e continuou sendo observado agora no período de pandemia também. E ele enfatiza, né, a importância dos espaços verdes e o reflexo da renda sobre isso, considerando a presença da fauna. É isso, né, Antônio? Um apanhado geral aí desse artigo. Exatamente. Um artigo que, para mim, traz uma ideia muito bacana, discute umas coisas bem legais e uns insights bem bacanas também com relação aos resultados que ele obteve. Porém, eu e o Gabriel já conversávamos um pouco sobre o artigo antes de começar o podcast e a gente achou alguns erros, assim, um pouco metodológicos, eles não explicam bem algumas coisinhas. É lógico, não desmerece completamente o artigo, o trabalho. Obviamente, o trabalho tem bastante importância, até porque ele tem uma coisa que ele propõe lá de aproveitar esse momento que as pessoas estão tendo essa reconexão com o meio ambiente, igual o Gabriel falou, né? Redescobrindo aquilo que é importante. E não só isso, ele também fala do meio ambiente próximo a gente, né? Como a gente ficou mais em casa, a gente passou a olhar mais pela janela, passou a olhar mais para aquela árvore que tem na esquina de casa e começou a ter um apreço maior por esses pedaços de natureza, né, próximos a gente. Então, aproveitar esse momento também para tentar gerar uma maior consciência ambiental. Esse ponto eu acho muito bacana. E com relação a outra coisa que eu achei bacana também, que ele fala, que é a questão dos bairros mais pobres, né, com uma renda mais baixa, ter um número maior de avistamentos e que esses bairros possuem um número maior também de áreas verdes, né? E também fala que aí isso é um exemplo para bairros mais ricos, cidades mais ricas, mais urbanizadas, né? Para trazer um pouco de áreas verdes também para esses locais, para que a gente tenha um maior avistamento dessas espécies lá também. Aqui só são duas ponderações. Isso é algo que não dá para ser feito do nada. Não é algo tão simples assim. Isso é algo muito conversado já em estudos de sociologia, ecologia, política e comportamento humano. Bairros de menor renda não são necessariamente bairros pobres, digamos assim. Muitas vezes, nesses bairros considerados mais pobres, a gente tem populações tradicionais. Ou seja, são populações que têm uma renda um pouco menor, mas que elas vivem numa consonância e numa harmonia muito maior com o meio ambiente. Então, essa renda, ela não necessariamente faz deles mais pobres. Faz mais pobre economicamente, mas eles mantêm toda uma estrutura de vida que envolve essa natureza ao redor. Então, esses bairros mais pobres, eles têm essas áreas verdes, não é um por acaso, uma falta de dinheiro para urbanizar, não é só isso. Tem toda uma conexão que esses povos tradicionais geralmente têm com as terras, né? Com os locais onde eles vivem. Então, também essas espécies adentram mais ali, provavelmente, porque existe também uma harmonia maior entre os próprios humanos que habitam ali com as espécies. Então, não é só trazer áreas verdes para dentro das cidades sem planejamento nenhum e achar que vai aparecer espécies lá e que vai ser tudo bem, que o ser humano vai conseguir interagir com elas. Pelo contrário, a gente pode correr riscos de colocar espécies mais próximas de centros urbanos, onde as pessoas não sabem ainda como reagir à presença de um animal selvagem, e isso pode causar um acidente. Então, acho bacana o ponto que ele levanta, mas acho que ele podia se aprofundar um pouco mais, porque faltam algumas informações do que ele pensa realmente, e acho que é importante que a gente reflita sobre isso que eu falei aqui. As populações mais pobres não são só falta de dinheiro para urbanizar aquelas áreas verdes. Tem toda uma questão cultural daqueles povos com a terra, com os bairros e tudo mais, que a gente não vê nas grandes cidades. Então tem isso para ser levado em conta também. Só complementando o que o Antônio falou, eu acho que esse artigo ele reflete muito do que a gente falou lá na primeira notícia, né, da relação dos animais com o meio urbano e como isso pode ou não ser benéfico ou maléfico. Então, cabe a gente pensar aqui. E entrando um pouquinho mais na parte técnica, só para apontar alguns questionamentos aí do artigo, que foi o que o Antônio falou que a gente discutiu um pouquinho antes de começar a nossa gravação. Esse artigo, ele é muito bom, ele tem esse princípio muito interessante, mas eu acho que ele peca ali em mostrar alguns detalhezinhos, como, por exemplo,
o critério de seleção dos dados. Teve um problema ali que ele não mostra muito bem quais dados, onde que foram, qual foi o critério, se todos os dados eles tinham sido revisados, se teve um critério de quem colocou, inseriu essas informações na plataforma, se teve uma revisão dessa informação ou não, como que foi isso. Outro ponto que eu acho relevante é que ele também fala que teve uma análise estatística para igualar aí os diferentes períodos, porque a gente está falando de uma comparação de meses a uma comparação de anos, então tem que ter esse cuidado também. E um último ponto é que a gente está considerando uma área muito vasta, né? E para os fatores que ele levanta no artigo, essa área muito vasta, ela gera outros fatores também que seriam muito relevantes de se comparar. Porém, a gente tem que considerar que esse é um artigo feito num momento crítico, a gente está num processo de pandemia, ainda vai ser vamos dizer, uma pincelada sobre uma informação inicial e com certeza, futuramente, eu aposto que esse autor vai publicar um artigo mais robusto, com mais informações, onde a gente vai ter um detalhamento muito maior. Mas eu acho que é isso, né, Antônio? Sim, acho que é isso mesmo. Acho que só uma coisinha que você não falou, que a gente também reparou, é que ele não explica muito bem quantos desses avistamentos podem ser considerados avistamentos repetidos. Várias pessoas que viram o mesmo animal, então se ele fez alguma triagem em relação a isso. Mas igual o Gabriel falou, o artigo está bem escrito e dá toda a impressão de que algo mais robusto vem por aí. Dá a impressão de que isso é só um início de uma ideia e que algo vai ser por aí, mas é isso mesmo. Então é isso, pessoal. A gente finalizando aqui mais um giro da semana com essas duas notícias, uma sobre fauna, falando aí do impacto da relação no ambiente urbano, outra sobre poluição atmosférica, né, poluição do ar, mostrando como é importante se discutir isso, não se restringir a poluição do ar ao aspecto só de mudanças climáticas, mas sim também um aspecto de saúde, que é muito importante, e o nosso artigo também que foi aí falando da presença da fauna em ambientes urbanos no período da pandemia, né, um esboço ainda inicial para a gente ter uma ideia de como vai ser esse processo. Você queria adicionar mais alguma coisa, Antônio? Não, eu só queria reforçar uma coisa, que as notícias que a gente vem trazendo aqui no Giro, elas variam de assuntos para assuntos e isso só mostra a importância da interdisciplinaridade quando a gente vai falar de meio ambiente. A gente não pode falar só de biologia, de ecologia e tudo mais, a gente tem que falar de tanta coisa para entender realmente e conseguir trabalhar em prol de um meio ambiente que seja ecologicamente equilibrado, que beneficie a nossa saúde, que mantenha os nossos... Não manter, mas que tenha conforto para a nossa vida, né? Não, talvez não dessa maneira, mas algum outro conforto que seja positivo. E acho que essas notícias trazem isso. E é isso que eu acho que é importante a gente ter em foco aqui também. Que praticamente qualquer notícia a gente pode puxar para o lado ambiental para conversar, porque sempre vai ter o que falar. E acho que essas notícias ficam muito bacanas por causa disso, porque elas provam esse ponto, né? Elas trazem esse ponto bem à tona. Dito isso, é isso, galera. Da minha parte, muito obrigado pela presença, pela vocês estarem aqui escutando a gente, né? Mais uma vez, mais um Giro da Semana. E até o próximo Giro da Semana, que comigo vai ser o 7º. O próximo acho que é com o Gabriel, né, Gabriel? Isso mesmo, Antônio. O próximo é comigo. Semana que vem a gente volta, então. Espero que tenham gostado aí do nosso encontro agora. Se tiverem sugestões de notícias, de artigo, mandem pra gente pelas nossas redes sociais. Tá tudo aqui na descrição. Então, até mais, pessoal. Um abraço e fiquem bem aí e até mais.